Boa noite, amigos e amigas da TV Metropolitana. Começamos mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho, que é transmitido no Facebook e também no YouTube pela @TV Metropolitana de Piracicaba. Hoje recebemos aqui pastor Juninho Bonzão Penteado. Tudo grande bem? Amigo. Um abraço para você. Prazer. Seja bem-vindo à TV Metropolitana. Obrigado aos seus seguidores. Cheguei aqui, vi o Danilo. Quanto tempo fazia? Eu lembro do Danilo quando ele era menino, rapaz. O Danilo manda aprender e manda soltar aqui. Você sabia? O Danilo manda aprender e manda soltar aqui. O Danilo já nem barba na cara, rapaz. Olha, o cara tá velho. É bom, né? Pastor Juninho, é um prazer recebê-lo. Você sabe do meu carinho, o carinho que eu tenho pelo senhor, né? E conta um pouquinho pro pessoal da Metropolitana como que foi a sua entrada no ministério, apesar de que, né, filho do pastor Misael Bonzão Penteado, que é uma referência da Igreja do Evangelho Quadrangular. Mistura o nascimento com... Porque eu não nasci na igreja, porque não era dia de culto, literalmente. Porque a minha mãe passou mal e meu pai não tinha carro, minha mãe levou minha mãe para o hospital e ela não teve neném no táxi que deu tempo de tirar ela e botar na maca. E eu nasci na maca indo para o centro cirúrgico. Então, se eu tivesse na igreja, tinha que ter nascido dentro da igreja mesmo, né? E daí, quando eu nasci, meu pai já era superintendente, era alguém bem colocado dentro da quadrangular. Ele faz parte dessa... Ele foi natural de Piracicaba, né? E a tenda ficava aí onde era o Teatro Municipal. Então, ali ele começou. Ele foi pastor auxiliar do cofundador da igreja no Brasil, pastor Jesus Hermínio Vasques. Então, eu cresci dentro da igreja, só que ele se adoeceu muito jovem, com 50 anos. E eu ainda estava naquela, saindo da adolescência para a juventude, e com aquela coisa assim, vou ganhar dinheiro, vou ficar rico, e não quero nada disso, porque não é fácil, Ronaldo. A vida ministerial, e naquela época era mais difícil ainda. Hoje em dia não é fácil lidar com ovelha, mas pastores, por exemplo, o seu pastor Fabrício, já faz 15 anos que está na Paulista, né? 15, 16 anos, mais ou menos. Acho que mais. Então, o pastor naquela época não ficava todo esse tempo. Recebia um telegrama e falava, você está sendo transferido. E boa. Então, a gente ficava assim. Tanto é que meu pai que começou a levantar a bandeira de que o pastor, se fosse transferido, tinha tempo para transferir. Por exemplo, todo o início de ano, por causa dos filhos no colégio, essas coisas, sabe? Meu pai preservava muito isso. Quando eu cheguei em Poços de Caldas com 8 meses, meu pai ficou 17 anos lá. Então, eu fiz minha vida, me conheci como gente em Poços de Caldas, eu me considero mineiro e tal. Quando eu estou começando a sair começou a criar os pinugins de galo mesmo, ele fala, vou embora. Eu, dos 3 filhos, eu fui o que mais me revoltei. Então, uma das coisas que eu falava, eu não quero ser pastor porque você não cria vínculo e não sei o que tem. Vim para Piracicaba. Só que Piracicaba é uma cidade muito acolhedora, né? Ele era daqui, meus primos daqui e tudo. Daí a gente foi se adaptando. Quando ele adoeceu em 91, eu não tinha nenhuma pretensão de ir para o ministério. Eu apostava que meu pai não ia morrer. E eu ia continuar como ministro de louvor, tendo minhas coisas, mas sem precisar pegar no arado, né? Até que fica doente em agosto. Como diz o Fabrício, né? Levando Deus na flauta. Ele fica doente em agosto.
E Deus fala com ele: prepara que eu vou te levar. Mas ninguém acreditou nele. Então, meu pai ficou doente. Dia 5 de agosto de 91, eu levei ele para São Paulo para fazer uns exames. Ele já voltou bem mal. E ele chegou em casa primeiro que ele falou assim: vamos nos preparar porque Deus vai me recolher. E eu briguei com ele várias vezes. E dia 19 de outubro daquele mesmo ano, ele parte para o Senhor. 2 meses depois, praticamente. 2 meses depois, véspera do aniversário da minha mãe, com 50 anos de idade. Daí eu me vi em papos de aranha, né? Daí, ou eu vou, né? Ministério é assim, né? Ele disse para mim, uns dias antes dele ficar bem mal e ficar em coma, ele ficou uns 4 dias em coma, ele me liberou para eu ir para a igreja, porque nós ficávamos 24 horas por dia com ele lá. Daí ele falou assim: vai para a igreja, vai descansar um pouco, vai para a igreja, larga eu aqui. E minha mãe ficou lá. E ele sabia que tinha chego umas Bíblias, um lote de Bíblias novos para a igreja, para venda e tal. Eu falei: traga uma daquelas Bíblias para mim. E eu trouxe. E ele falou assim: vai lá, pega a minha Bíblia lá no meu escritório. Fui, peguei a Bíblia, cheguei e falou assim para mim: Elias deu a capa para Eliseu. Mas como eu não tenho capa, eu vou passar a minha Bíblia para você. Que forte. Porque o papai se vai. E eu briguei com ele aquela noite de novo. Eu não acredito que você fez isso comigo. E de fato ele partiu para o Senhor. E a gente está aí já só de ministério de titularidade. Agora em maio eu faço... Abril, dia 9 de abril, eu faço 9 de maio. 32 anos de titularidade. Comecei um pouco antes, como pastor auxiliar e tal. E na lida, Ministério Louvor, nem lembro. Nem se fala. Não, nem me lembro a primeira vez que alguém me botou no púlpito e falou: canta alguma coisa aí. E nessa primeira passagem na quadrangular, você ficou quanto tempo? Eu fiquei de 9 de maio de 95 e como titular, e até o dia 23 de novembro de 2008, quando numa situação que eu achei que eu deveria ter, não sei se eu faria hoje, mas era a única situação para que trouxesse alívio para mim, para as lutas e tal. Eu me desliguei da igreja 23 de novembro de 2008 e fiquei até 2019. Então, 11 anos. 11 anos. Fiquei 11 anos fora da igreja. Mas sempre tive muito respeito, porque foi a igreja que eu me encontrei com Jesus, né? Então, eu sempre tive, com quem queria ter amizade comigo, eu sempre fui amigo de todo mundo, sabe? Eu fui, nesse período desses 11 anos fora, eu fui, acho que uns 8 anos membro do vice-presidente do Conselho de Pastores. Então, todo mundo que queria ter amizade comigo, eu tinha amizade. Né? Então, eu fiquei fora, foi bom. Eu fui pastor da Igreja Apostólica Graça para as Nações. Hoje ela tem apenas uma unidade aqui, que é lá na antiga, naquela avenida que vai para o Detran lá, que é perto da Master Móveis. Tem uma igreja lá, do pastor Toninho. Uhum. Mas eu cheguei a ter 6 igrejas aqui. Eu abri 39 no Brasil. Eu era tesoureiro nacional e diretor executivo de missões. Então, eu viajei muito. Então, foi bom. Para o meu ministério foi bom, para o meu currículo foi bom. Então, eu era superintendente aqui
Piracicaba era minha, né, como superintendência, e falava diretor de campo. Nós não usávamos a palavra superintendente, diretor de campo. Então, fui diretor de campo e foi muito bom, sabe? O tempo que eu permaneci ali, aprendi muito. Como era uma igreja menor, então você ficava mais solto, né? Então você tinha que fazer aliança com outras igrejas, que é uma coisa muito legal. Você tira a fronteira do negócio. Quando você está numa igreja igual a nossa, que é a Quadrangular, que é muito grande, que não dá tempo de você ir visitar outras fronteiras, porque tem tanta coisa dentro da igreja para você fazer, certo? Hoje o pastor Fabrício, o pastor, é coordenador de diáconos. Estadual do diaconato. Isso. Ele bota lá 9.000 pessoas. Sim. Vai ser até na Árvore da Vida esse ano, que não cabe mais em Limeira. Não cabe mais. Limeira acho que é 5.000, né? Nós, a igreja toda, não dava isso. Então, você tem mais contato. E você está mais aberto. Então, eu conheci muita gente. Eu fui aliançado com o pastor Jorge Linhares, de Belo Horizonte, grande escritor, meu amigo querido até hoje, sabe? Então, e a igreja tomou uma proporção tão grande em Piracicaba, ficava ali na Coriolano Ferraz, descendo a Vila Monteiro. Tomou uma proporção tão grande que não era mais eu que convidava, eram os caras que se convidavam para vir ver o que estava acontecendo aqui. Tanto é que a primeira vez que o pastor Cláudio Duarte pregou em Piracicaba foi na minha igreja. Cantores famosos, pregador Lu. Uma vez que o Lu veio aqui e o pessoal da promoção começou a vender os ingressos e tal, primeira vez em Piracicaba, pregador Lu, na época que o Lu estava bem estourado. E ele mesmo disse com o vozão, não é a primeira vez que eu venho aqui, na primeira vez eu já vim 2 vezes no acampamento do meu amigo pastor Juninho, né? Que a gente fazia acampamento no Banco do Brasil, no clube do Banco do Brasil. 300 pessoas num acampamento, sabe? Então foi muito bom. Não me arrependo. Foi um momento de aprendizagem. Sabe? Porque daí você vê outras fronteiras, você conhece bastante gente. E não que a nossa igreja proíba isso. Tanto é que nós estamos em 12 dias aqui em Piracicaba e tem tanta gente vindo de fora cantar nas igrejas, louvar. Na Igreja da Paulista termina hoje, os 12 dias. É hoje, não é dia 16? Exatamente, dia 16, hoje, quinta-feira. Ah, é verdade. É verdade. Termina hoje, com o missionário Felipe Camargo. Ah, tá. Tá indo lá para fazer o culto agora das 7h30 da noite. Sim. Então, é muito, muito legal essa... Sabe? Porque nós não podemos ter. Que nem a primeira vez que o Nani Azevedo, cantor Nani Azevedo, veio em Piracicaba, também na minha igreja, meu amigo do coração, meu amigo querido. Então eu fiz muitas amizades. O Baruque, a gente... Vai ser pai agora, né? Vai ser pai. A esposa dele tá, a Rebeca Nemer, tá grávida. É uma delícia, sabe? Baruque virou carne de vaca na igreja, você entendeu? A esposa do Paulo César Baruque, ela é marcante na questão da Libras. Do Libras para louvor, né? O louvor em Libras. Mais linda. A minha filha, eu tenho uma filha, Rebeca Nemer. No primeiro... Ela é irmã do Jonathan Nemer, isso, que é comediante. Até eu tenho um vídeo que o Jonathan fala para mim assim, se você botar na internet, eu vou processar você. O Jonathan era novinho e a gente vinha... Não era o Jonathan de hoje. Era só o irmão mais novo da Rebeca. E ele foi para um culto, para uma festa das crianças que a gente fazia,
que era muito tradicional no Dia das Crianças, sabe? Ele passava lá 2.000 crianças. E ele veio com a Rebeca, que a Rebeca, aquele ano, foi ela o astro que viria. E ele veio e foi um dos dançarinos dela. E eu falo para ela, você sabe que você está na minha mão, né? Se eu mostrar aquilo, a tua reputação vai cair. Ele era garoto, usando roupa para dança e tal, né? Então, outro, PG. PG é um grande amigo do coração. Perdeu a mãe dele mês passado e tal. Então, tudo foi através da igreja, sabe? E a igreja explodiu. Juninho, veja se eu estou bem de pastor. Meu pastor antes do Bispo Fabrício foi pastor Serginho, né? Da Igreja Santa Efigênia, sim, lá, da Quadrangular amigo. Também. E antes dele, Luciano Granado. Eu estou bem de pastor? Nossa. Eu tô bem. Não, então começa pelo Serginho. Nem esqueça o Luciano. Olha, eu tenho história com os 3. O Luciano, meu filho ministerial. Ele veio... o Luciano era quadrangular. Depois que ele foi para Nazareno, agora voltou para quadrangular. Jesus, ele estava desviado, ele nasceu na Assembleia de Deus. Nasceu na Assembleia? Eu não sabia. Eu pensei que ele era quadrangular. O irmão mais velho é meu compadre. É meu amigo, meu irmão. Metade da semana o irmão dele morava na minha casa, pra você ter uma ideia. E o Luciano era pequeno. Ele cresceu, foi, debandou. Quando ele voltou e foi me visitar na igreja, nossa igreja no Jupiá. Lá ficou. Lá que ele conheceu a Cláudia? A Cláudia. Cláudia Camargo, que é a esposa dele. Por causa de nós. Que a família da Cláudia morava no Jupiá. Isso. O pai dela, a mãe dela, os pais eram diáconos da igreja, o pai dela era diretor de patrimônio da minha igreja. Eu fiz o casamento deles e eu acho que não sei se foi eu que consagrei a Isabela. Não sei. Só sei que nós temos uma história juntos muito tempo. Quando eu voltei para Quadrangular, eu fui ajudar ele em Campinas. É um amigo do coração, querido. Não bate muito bem, é um cara forte, uns pinos nele. A gente fala na realidade que o pastor Luciano é um homem de oração. A Cláudia nem tanto. E o pastor... Porque se ela é ansiosa também, porque se ela esperasse alguma coisa melhor. A história com o pastor Serginho, eu fui o cupido dele. Com a pastora Ana Paula. Ana Paula Carlinhos. Quando eles... a Ana Paula era menina também e tal, e foi aquela coisa de vai, mano, vai e tal, você gosta e tal. E chega nela, ele sempre foi mais tímido, tal, trabalhou no Banco Nacional. Muito tempo, né? E então viu o Murilo nascer, isso, entendeu? Então, irmãos queridos que estão aí até hoje. E o pastor Fabrício, a gente sempre, ele bem mais jovem, né? Ele tem 10 anos a menos que eu, e sempre daquele jeitão, né? E eu me lembro que a gente estava fazia parte da diretoria regional, e o antigo superintendente, o pastor Marcos Oliveira, liga para mim, já me esgoelando no telefone, porque para ele eu protegia alguns. E nessa lista, ele achava que eu protegia o Fabrício. E o Fabrício na Catedral do Monte Alegre, né? Que ele falava que era a catedral. Sim, e 28 pessoas iam no culto dele, ele falava assim, canta a catedral. Né? Vai trocar. Eu acho que o Gomes já estava com ele. Já estava com ele. Na época do Monte Alegre, o Gomes já estava. Ele vai e troca todas as janelas do salão alugado, que o salão é tombado pelo Codepac. E ele falava assim para mim, assim, o Codepac está atrás de mim. Só que eu estava tão assim, porque ele estava falando tanto, que eu nem lembrava. Mas quem que é esse Codepac? Daí ele falou assim, o Fabrício. Daí fomos segurar a onda do Fabrício. Eu falei, Fabrício, o que você fez, mano? Vai ter que voltar todas as janelas e tal. Quando nós estávamos conversando,
quando surgiu Sol Nascente, que ele pegou numa situação que precisava, a pessoa precisou, então o pastor, na época, uma mulher, precisou ser afastada, eu era da comissão de ética. E falei, por que não traz ele? Vamos dar uma chance para ele. E eu me lembro que o Marcos falou assim para mim, na época, você outra vez, né? Falando dele. Vamos. O que dá? E ele arrebentou lá. Tanto é que depois ele foi para Paulista, dando Sol Nascente. Também teve a minha indicação. E aí, quando ele chega na Paulista, todo mundo vai embora, ele fica com... Nossa, na época eu falei, o que eu arrumei para ele, coitado? Ficou com uns gatos pingados lá. Porque também teve o pastor, que era o pastor, fazia um bom trabalho, mas teve um problema pessoal. E a gente precisou mexer. E é uma função muito, muito ruim. Eu jamais aceitaria de novo um cargo de ética e disciplina. É um cargo necessário, mas é muito difícil. E nesses 12 dias passaram-se lá por dia mais de 1.000 pessoas, mais de 1.000 pessoas na Igreja da Paulista. E ele, como ele cantava, né, falava, canta a catedral, agora, daqui 2 ou 3 meses, está inaugurando realmente a Catedral da Paulista. E merecidamente. O Fabrício, pastor, falo Fabrício porque é um irmão mais novo, tanto é que eu fui em São José do Rio Pardo essa semana passada, no pastor Tiago Sereno. Alguém chegou e disse assim, esse irmão veio aqui, foi uma bênção. Eu já saquei que era, porque estou acostumado. Você gostou? O pastor Fabrício é uma bênção. Ele é mais novo? Daí eu pego, imagina, ele é mais velho, a careca dele. E esculacho ele, né? Então, o pastor Fabrício está onde está, primeiro, pelo grande temor a Deus que ele tem. Um homem de Deus, um homem de oração. E pelo coração que o Fabrício tem. Ele é muito puro. Eu até, semana passada, eu estive mais dias com ele, repetidamente, uns 3 dias com ele, e nós estávamos conversando um assunto pontual, e eu disse para ele assim, meu Deus, pega um pouquinho do pelo do meu coração e bota no seu coração. O meu coração é peludo e o dele não. É aquela coisa assim, a malícia Não, ele cai de cabeça. É bonito porque a igreja é assim. Ele não tem malícia, ele é puro. Ele não tem ovelha, ele tem discípulos. Exatamente. A igreja dele é feita de discípulos. Então, eu gosto demais da Paulista. Se eu pudesse ser membro da Paulista, eu seria membro da Paulista. Se fosse, não, eu vou deixar pastoreio e tal, eu ia para a Paulista, porque gosto do jeito dele, o jeito puro, o jeito sincero, mas, ao mesmo tempo, muito amoroso. O Fabrício é um cara amoroso, sabe? Ele, assim, os pais, o pai dele era uma doçura de pessoa, então, tá lá porque merece. Voltando a falar do pastor Luciano Granado, na segunda-feira, não, isso aconteceu no domingo, porque quem ia pregar na Paulista na segunda-feira é o pastor Éder Zancanaro. E praticamente a indicação do pastor Luciano, porque são amigos. Né? Quase de madrugada, o pastor Luciano me liga e fala assim, que hora que eu culto na Paulista na segunda? Porque eu preciso falar para o pastor que hora que tem que chegar lá. Porque se chegar atrasado, o Fabrício detona. Não, mas então, na quarta-feira, o pastor que pregou, o pastor William, é um sobrenome. Ele se atrasou, mas não foi problema, não foi culpa dele. Quem ia buscá-lo perdeu hora, não justificou, e ele, desesperado, pegou um Uber e veio do hotel. Agapito. William Agapito. Mas até chegar, a coisa ferveu. Só que aqui entra a nobreza. Quando ele chega, o Fabrício já tinha começado a pregar. Eu estava lá, ele tinha falado para mim, venha que você vai gostar do cara. E eu cheguei, fui,
eu tinha um compromisso com ele na hora do almoço. Falei, então eu vou e já fico com você, tá bom. Daí, o que aconteceu? O cara atrasou para chegar. Ele começou a pregar. E na cabeça dele, ele não ia deixar o cara pregar mais. Pois bem, o que aconteceu? 10 minutos depois, ele deixou o cara pregar. Não, eu vou deixar você pregar. Sem saber o que estava acontecendo. Esse culto foi transmitido. Foi na quarta. Foi. Foi transmitido. Foi na sexta-feira. Não, foi na quarta. Foi na quarta-feira. Porque o pastor estava transmitindo, porque o pastor no Uber ouviu ele esculachando ele. Exatamente. Foi na sexta-feira. Não, foi na quarta-feira. Foi no mesmo dia do Stefano Aguiar. Não. O Stefano Aguiar pregou no 5h30 e às 19h30. Isso, na quinta-feira, então. Isso. Foi. Daí, Ronaldo, ele pega e deixa o cara pregar. Brincou, o pastor, muito usado por Deus, sério, disse, eu não vou justificar o injustificável, eu só quero pedir perdão. E pregou muito bem. Só que depois ele ficou sabendo do que aconteceu. Ele pegou a palavra e pediu perdão, pastor, você me desculpa e tal, me perdoe. Foi nobre. Como entendeu? Sempre é. Sempre. A nobreza dos dois. Então, foi lindo de ver. Foi lindo de ver mesmo, sabe? Então, é muito bom estar em lugar que você tem transparência no altar. Pastor Juninho, nesse meio tempo, o senhor também tem uma história de superação para contar, né? Sim, O senhor também teve um problema de saúde que foi superado. Foi. Queria que o senhor relatasse, contasse como que foi, como que o senhor trabalhou com essa superação. Então, Ronaldo, e você sabe que a primeira coisa que aconteceu foi, ajuntando coisas, eu sou assim, eu vou passando problemas, eu vou fazendo meio que uma estatística na minha cabeça, né? Eu pego uma gripe muito forte em 2019. Antes da pandemia, né? Antes da pandemia. Em abril, eu pego uma gripe muito forte. Coisa que era difícil acontecer em mim, da gripe. E de abril, finalzinho de abril, até setembro, eu não fiquei bom. Era altos e baixos. Parece, sabe aquela gripe mal curada que dava, que fala recaída? Tomar o remédio. Só que isso foi acumulando. Os últimos 75 dias antes do diagnóstico, começo a ter febres diárias, que ao ponto de eu começar a andar com termômetro e um dipirona no bolso. E à noite, eu sou uma pessoa que sinto pouco frio, mas nunca desse jeito, né? Porque estava descontrolado. Eu comecei a ter uma das características que é do problema que eu tive, que era a sudorese noturna. Eu tinha uma sudorese noturna que chegou dias de trocar 7 camisetas durante a noite. De molhar o colchão, o fronha, dedron, tudo. E nessa época eu estava trabalhando na Stefanini, Multimarcas, do grupo Stefanini, ao qual eu deixo aqui um abraço a todos eles. Gosto muito dos meus patrões, que são meus eternos patrões. E comecei a ir para a Unimed e voltar. Chegava lá na Unimed, você está com sinusite, toma remédio. Você está com isso, toma remédio. Você está com... Vamos drenar a sua garganta, que você está com placa de infecção na garganta. Só que ninguém falava nada. E eu fui perdendo peso. Fiquei esquelético. Até que a minha mulher encontra, por acaso, meu amigo querido, Dr. Ari Pedroso, no elevador do consultório dele.
Doutor Ari Camargo Pedroso Júnior, vereador mais votado em Piracicaba novamente. Mais uma vez, né? Mais uma vez. Deixa aqui um abraço para ele. Eu amo o Ari. O Ari é um... Que hoje está no PL, Partido Liberal. Um amigo do coração que, pela segunda vez, salva a minha família. Porque a primeira, ele salvou minha mãe. Minha mãe estava com uma lesão no fígado e queriam operar ela aqui. E antes eu falei para ele, se eu estou levando umas coisas para você ver. Ele falou assim, então vai na Câmara, eu vejo na Câmara. E viu na sala da presidência, ele viu os exames e falou assim, não vai, sua mãe não vai operar aqui. Imagina, ninguém vai mexer com a sua mãe aqui. E apresentou o médico dela, o Dr. Vincenzo, em São Paulo, e no qual hoje nós somos muito amigos lá, e ele foi o salvador. Ele é o ídolo da minha mãe. Daí ela falou, doutor, está acontecendo isso, eu acho que ele tá numa depressão, porque ele tem muita febre. O Ari falou para ela assim, Ludmila, não existe febre emocional, tem alguma infecção, é só fisiológica, a febre é só fisiológica, manda ele vir aqui. Daí, quando eu fui, cheguei lá, ele assustou com o meu estado, me fez os exames, estava alterado, mas não era a área dele. Mandou eu para o Tufi, Chalita, meu outro amigo. E o Tufi, Júnior do céu, o que nós fazemos? Vou fazer um exame no você, porque está parecendo isso. Fez exame de toxoplasmose. Eu até falei para ele, Tufi, rapaz, eu não tenho um gato em casa? Daí ele disse, não, mas pode acontecer e tal. Ligou no laboratório e falou assim, eu preciso desse resultado para amanhã. Fizemos, deu negativo. Daí ele falou assim, eu vou mandar você para o hospital, tem que fazer algum exame lá. Porque pode ser também infecção de coração, chamada endiocardite. Porque daí, se for, você vai ter que ficar lá 7 dias internado. Cheguei lá, acabado, Ronaldo, destruído, velho. A saúde estava estava à beira da morte. Uns dias a mais eu não teria resistido. Entrei na porta do hospital, minha mulher foi estacionar o carro. Eu falei, Deus, por favor, me faz descobrir o que eu tenho, seja lá o que for, eu preciso saber o que eu tenho. E quando eu cheguei no hospital, eu não me lembro o nome desse cardiologista, mas ele começou a encaminhar a coisa, foi ele a porta de entrada. E o anjo mesmo, que descobriu tudo, foi o Dr. Miguel Córdoba, que é um cara que, se você puder fazer contato e trazer ele aqui, o cara é referência. Um dos médicos mais incríveis que eu já conheci. Que hospital que você estava? Unimed. Aqui na Unimed Piracicaba mesmo. Ele trabalhou muito tempo Ele é oncologista. Ele trabalhou muito tempo no Hospital do Câncer em Barretos. É um crânio. Fora uma pessoa extraordinária. E ele viu eu brigando com o médico lá. Porque eu não aguentava mais. E vim. Foi quando eu descobri. Poxa, eu descobri no mês que meu pai morreu. Com a idade que meu pai morreu. O que você pensa? Eu vou morrer também, uai. A nossa família vai durar até 50 anos só. Fiquei desesperado. Quando o Miguel encontra, falo para ele que eu tinha feito um exame de imagem, uma ressonância, só que ninguém tinha mostrado para mim. Daí ele falou, espera um pouco. Entrou no sistema, já está tudo olhou para mim e falou, olha, não tenho boa notícia não. Eu estava com linfoma, não Hodgkins, câncer de sistema linfático. Rapaz, eu achei que eu tinha tido notícias ruins na vida, mas eu nunca imaginei que aquela seria a pior. Foram terríveis. Foram dias de horror na minha vida. Mas graças a Deus, daí ele me encaminhou para o CEON de Piracicaba, que é um centro. Nós estamos aqui em Piracicaba com 2 centros de referência, viu? CEON e SECAM. 2 centros
de referência de combate ao câncer. Nós não deixamos a desejar para nenhum lugar, viu, Ronaldo? É impressionante a capacidade desse povo. Daí ele me manda para a equipe dele, para o Dr. Carlos Krisuki. Cheguei lá, no mesmo dia, ele me examinou, falou, a sua situação é grave, de nível 5 você está em 4, da lesão era nível até 5, a minha lesão era 4. Mas Deus pôs nas mãos de uma forma tão grande, porque eu declarei isso na mesa, que eu falei para ele, doutor, ele falou assim, olha só que você precisa se fortalecer, porque não vai ser fácil, é 6 sessões de químio de começo. Eu falei, faz a sua parte, eu vou fazer a minha e Deus vai fazer a dele. Ele até falou, tá certo, e eu falei para ele, não fala assim, tá certo, fala amém. Hoje o doutor Carlos fala amém direto comigo, porque aprendeu comigo. E daí foi uma luta. Uma luta muito grande, fiquei careca. Nossa, foram dias horrorosos, sabe? Quando eu enfrento, fico sabendo de alguém que está com câncer, eu sei o que a pessoa está passando. Eu tenho uma amiga, esposa de um médico amigo meu aqui da cidade, que está com a mesma coisa que eu tive, só que o dela está alojado na medula. Esse dia eu fui vê-la. O seu estava alojado aonde? O meu tinha 6 na virilha esquerda, 8 na virilha direita e 1 no abdômen de 9,5 centímetros. E, irmão, eles podem se alojar na medula, eles podem se alojar no pescoço, eles podem se alojar nas axilas, porque são onde temos os linfos que controlam. Os linfos traz equilíbrio para o nosso corpo. A quantia de suor que você vai ter que suar para refrescar. Uma mulher, quando esvazia o seio por causa do câncer de mama, geralmente ela esvazia a axila e os linfos, porque pode migrar para eles. Então, uma mulher sem linfo nas axilas, por exemplo, ela não pode fazer uma limpeza de vidro, por exemplo, que você mexe bastante. Essa mexeção que você faz bastante no seu braço, quem está controlando a circulação é os linfos. Então, a pessoa fica inchada e tal. Então, olha, irmão, vivi dias terríveis. Até que, em janeiro, ainda faltava mais 3 sessões de químio. Eu vou para a igreja, num 12 dias, que o Fabrício disse assim, não dá para você vir aqui, vá na sede, mas vá ver ele. Chama Bispo Antônio Moraes. Bispo Antônio Moraes, de Minas Gerais. Isso. De Minas Gerais. Ele era da Universal e agora ele... Depois, quando ele saiu da Universal, ele foi abrir uma igreja lá em Minas. Ah, é? É. E ele estava no Rio na época. Ele estava pastoreando alguma igreja de lá no Rio. Ele falou para mim, se você conseguir vir aqui, vem aqui. Ele foi algumas vezes na Paulista, o bispo trouxe. Sim. Daí o Fabrício pegou e falou para mim, eu falei assim, Fabrício, eu acho que eu não vou, porque os dias da químio. Eu não vou conseguir sair. Porque daí você fica uns dias, o dia, e depois alguns dias você fica destruído. Mas aquilo entrou tanto no meu coração e eu ia nos cultos pequenos. Aquele dia eu acordei e falei para minha mulher assim, fui fazer a químio, falei para ela assim, hoje eu quero ir na igreja. Daí ela falou assim, então a gente tinha que ter acordado mais cedo. Eu disse, não, mas eu quero ir na igreja, no cultão. Você tem certeza? Absoluta. Não é melhor falar com o Dr. Carlos? Se eu falar, ele não deixa.
Daí fiz a químio aquele dia. Juninho sendo Juninho, né? Fiz a químio aquele dia. Parece que tudo corrobora para você não ir, né? Não ir. Eu saí destruído. Só que se eu falasse que eu estava ruim, ela não deixava eu ir também. Eu falei para ela assim, então vamos em casa tomar banho. Vamos, tal. Tomei banho. No banheiro, eu falo, Senhor, eu não tenho força para ir. Mas eu quero ir, então me ajuda a fingir que eu estou bom. Daí tomei banho e tal. Não tinha que lavar cabelo, não tinha cabelo, né? E fui para a igreja. Aquele dia foi de Deus. Ronaldo do céu. Eu cheguei na igreja, o único careca e de máscara, né? Porque não tinha pandemia. A pastora Lourdes passa por mim no lugar que eu gostava de sentar. Ela passa por mim e fala assim, ué, posso saber o que o mocinho está fazendo aqui? Porque todo mundo me controlava. Pastor Juninho, só para interromper um pouquinho, Bispo Antônio Moraes é fundador do Heróis da Fé de Abraão, em Minas Gerais. Ah, tá, que legal. Em Belo Horizonte. Eu vi ele, não deu 40 minutos. Eu nunca consegui falar com ele, você entendeu? Ele é uma bênção. Sim. Daí, Ronaldo, mas discute o que aconteceu. Eu fui para a igreja e falei para ela, eu precisava vir na igreja. Sentei, o culto rolou, e ele foi pregar. O pastor Toninho deu a palavra para ele, geralmente é meia hora, 40 minutos. O cara pegou 17 minutos. O Toninho ainda pegou e falou assim, pastor Toninho, falou, mas o que eu vou fazer? Vou dispensar o povo 8h10 embora? Não dá. Daí ele lembrou que o Fabrício tinha falado para ele, se ele ora por enfermidade, por milagres. Ele falou, o senhor pode, no microfone, o senhor pode fazer uma oração? Posso. Ele no púlpito, ele pega e fala, eu vou orar por todos, mas eu tenho que orar porque tem alguém aqui que está com uma grave doença. E é doença de morte. Daí levantou uma senhorinha que estava esperando o resultado de biópsia. Levantou uma pancada. Levantou não. Foi para frente, porque nós já estávamos de pé. E o povo. E eu fiquei parado. Pastor, né? Bicho cético. Eu falei assim, não. Eu já sei que eu tô. Todo mundo sabe. Né? Eu estou tratando, Deus está abençoando. E ele foi falando, até que ele pega e falou assim, poxa vida, eu queria tanto abençoar você, mas você vai ter que vir aqui na frente. Meus pés começaram a ferver. Parecia que eu estava numa chapa de lanchonete. Eu falei assim, que vai mudar a minha vida se eu for lá na frente, né? Vou baixar o orgulho e vou. Eu pus o pé para fora do banco, no corredor, com a atitude de ira. Ele falou assim, ai, que bom que você veio. Puxa. E eu cheguei lá na frente, já comecei a chorar. E ele falou assim, hoje Deus está fechando a tua sepultura. Deus está te curando. E foi ministrando a minha vida. Orou por mim. Depois orou por todos. Não conversei com ele, eu não podia ficar ali. Eu tinha que ir embora. Não conversei com ele. Terminei. Eu saía sempre antes da bênção apostólica. Porque senão o povo não deixava eu ir embora e eu não podia ter contato. A resistência ficava muito baixa na químio. Então, ia começar a bênção apostólica, um diácono já me ajudava e eu já ia embora. Ele falou, pastor Toninho, ele só recebeu a bênção dele porque ele desceu da árvore. Ele foi como Zaqueu. Jesus chamou e ele desceu da árvore. Aquele dia, eu não tenho dúvida que foi aquele dia que eu fui, as outras 3 químios, eu só fui passear e tomar injeção e tomar remédio, porque não podia interromper. Mas Deus pôs as mãos de uma forma tão grandiosa que agora, em abril, eu recebo alta permanente, porque você fica 5 anos remido, né? Uhum. Então, eu recebo alta agora em abril, se Deus quiser,
Eu até testemunhei na igreja, deu certo de eu estar na igreja no dia de orar por Abril. E eu comecei a chorar no público, quase que não consigo orar com o povo. E eu estou lembrando aqui, Fabrício, é Abril que eu vou receber minha alta, o povo aplaudiu um dia de manhã. Então, olha, que dias terríveis que é. É muito difícil para quem tem câncer, você que está assistindo a gente. Não perca a sua fé em Jesus, não, porque é triste. A notícia do câncer é algo que impacta o cara com tanta força, velho. Você não tem ideia. Mas Jesus cura, né? Cura. O cara só precisa ter equilíbrio para receber a notícia, absorver e crer. Porque, olha, nós dois somos diabéticos. Se eu descobrir que você é diabético, putz, eu estou diabético. Você tem que tomar um remedinho por cardiopatia. Mas o câncer é uma palavra tão forte. E hoje a medicina está muito avançada. Muito avançada. Tem casos de pessoas que... A minha mãe teve câncer no fígado. Há 9 anos atrás, ela cortou 25% do fígado. E graças a Deus pôs as mãos. Mas mesmo assim, é câncer. Você paralisa. Pelo amor de Deus. A pessoa paralisa. Não tenha dúvida. Aí pastor Juninho recebe o convite do pastor Toninho para assumir a igreja do Evangelho Quadrangular em São Carlos. Como foi isso, pastor? Então... Eu estava lá na inauguração, eu estava no eu sei, na posse, né? Eu estava lá na nossa posse. O pastor Fabrício de novo aprontando, né? Você não sabia que ele tinha alugado um ônibus, né? Eu estava bravo com ele porque ele não tinha chego ainda. Pô, não acredito que o Fabrício não vai vir na posse. E ele chega, e eu ligando, ele não atendia. E ele já estava... Que era surpresa para você. Já estava dentro do ônibus. Então, quando eu tive o câncer, eu não estava pastoreando. Eu tinha recém-voltado de Portugal, voltei a trabalhar com os meus patrão e assim, eu vou ficar na minha, sentar na cadeira, assistir o culto, fazer da igreja um coxo. Vou lá, como, viro a costa e vou embora. Isso acontece. No quarto eu falo para Deus assim, tá bom, me dá cura, que eu volto para o altar. Você fez um propósito com Deus. Tá bom. Mas eu achei que daria para mim ficar, no Fabrício, no Toninho, você pode ser auxiliar e tal. Até que o Toninho falou, estou precisando de alguém lá em São Carlos. Conhecia São Carlos porque é rota ali. Vamos lá ver. E fomos. Dia 1º de outubro de 2021 eu tomei posse. Eu estava lá. Estou lá há 3 anos e pouco. Trabalhando, é um pasto diferente do que a gente está acostumado. É um pasto mais seco. As ovelhas demoram a chegar, mas enquanto Deus assim quiser que eu esteja lá eu vou estar. Então hoje, devido à vida profissional, porque nós não pudemos... Tem igrejas que conseguem manter seus pastores em tempo integral. Não é o caso da nossa. Então, eu moro hoje em Piracicaba e pastorei lá com muito amor no coração. Os cultos lá acontecem quarta quando? E domingo. Quarta-noite e domingo à noite. Isso. E de domingo de Santa Ceia a gente faz de manhã. Que daí eu dou um domingo por mês para o povo ficar em casa, descansar... com a família e tal, mas, a grosso modo, é quarta e domingo. Tem um irmão lá, o irmão Delcides, que faz o culto de oração na sexta, e quando eu vou ter trabalhos paralelos, aí eu pego e vou, porque é 1 hora de viagem. Então, e o pastor Juninho continua fazendo louvor ou não? Tem dia, faço,
quando o meu ministro de louvor, no caso, precisa trabalhar. Então, daí o Paulinho, meu braço lá no louvor, ele fala, pastor, não vou conseguir ir. Então, daí a pastora prega. Pastora Ludmila. Isso. E eu... Minha amiga. Sua amiga. E daí ela prega. Mas no começo, eu fiz barba, cabelo e bigode muito tempo. Porque ela queria conhecer o povo, estava, espera, deixa o povo te ouvir mais e tal. Então eu começava com boa noite, irmãos, paz seja convosco, e terminava com a bênção apostólica. Eu terminava o culto, eu estava destruído, porque você começa, você liga o som, você começa, toca, canta. Barba, cabelo, bigode. Consagra as ofertas, ora para os enfermos, prega, pega o violão de novo, canta de novo, despede e vai embora. Terminava o culto, você estava destruído. Por quê? Porque eu já tinha mais de 50 anos. Você não tem mais o pique do ministro de louvor jovem. Mas graças a Deus que, bem ou mal, na vista de uns, o pastor Juninho é só um picareta de violão. Mas eu me viro. Eu não fico cantando a capela e nem com playback. Pego o meu violão e faço o louvor. Você entendeu? Então, para recomeçar, e nós estamos lá trabalhando. Tenho uma companheirona, a pastora Ludmila, uma companheirona na igreja, prega muito bem, prega melhor que eu. E prega bem, igual a Kika, né? Ia falar agora, a pastora Kika prega melhor que o Fabrício, né? A Kika prega melhor que o Fabrício, a Lourdes prega melhor que o Toninho. Muito melhor. A pastora Ana Paula prega melhor que o pastor Serginho. Muito melhor. Só a Cláudia que precisava tirar ela de dentro da ostra, porque eu tenho certeza que ela faria melhor que o Luciano. As mulheres são melhores que nós. São detalhistas. Eu estava falando com o Fabrício esses dias, e ele pegou e falou, eu estava falando dela, eu falei, sabe o que é? Sua esposa é graciosa. Você sabe que a pastora Kika vai vir no podcast, né? Ah, é? Ela vai vir, porque quando eu trouxe o Fabrício falou lá no altar que ele ia contar todos os podres da pastora Kika. Entendeu? Ela falou assim, então eu vou lá para contar todos os podres do Fabrício. Então, tá nessa pegada. Então, mas será que ela vai ter coragem? Ah, não sei, mas ela tá convidada para vir aqui no podcast, no Entre Aspas. Porque daí eu vou assistir, vou ficar mandando encher as mensagens. Você sabe o que eu fiz para ela quando o Fabrício veio aqui ou não? Eu toquei o meu amigo Danilo Teles, conhece o meu amigo Danilo Teles? Ele tocou o hino do Palmeiras para ela aqui. E ela é corintiana. A minha mulher também é corintiana. Tocamos o hino do Palmeiras em homenagem a ela e o Douglas. O Douglas é café com leite, né? Não vou falar. Eu ia falar uma coisa dele, não vou falar, não. Mas você sabe que elas são melhores que a gente. Até eu lhe sugiro, se você conseguisse fazer a transmissão dela ao vivo, pra gente ir falando e o povo mandando mensagem ao vivo. Aí eu dependo do quem manda prender e manda soltar aqui, entendeu? Porque... Aí eu dependo do Danilo Teles. Eu vou falar uma coisa pra você, ao vivo ela ia arrebentar. Ainda mais que às quintas-feiras, Danilo, não tem culto na Paulista. Você sabe que outra sugestão? Pastora Lourdes. Pastora Lourdes, eu vou trazer o pastor Toninho, a pastora Lourdes e a pastora Ana Paula Carlinhos. Sim. Não precisa trazer o pastor Sérgio não, né? Não precisa trazer não, porque ele só sabe mandar pagar e deixar de pagar. Porque é tesoureiro, o cara controla a grana. Mas ela... A pastora Lourdes também é outra pessoa que é uma amiga querida, que sou amigo deles há mais de 30 anos. Eu peguei a Bruna no colo. E hoje a Bruna é pastora também, né? Casada com o Lucas. Isso, lá em São José dos Campos. São José dos Campos. Na sede, na igreja sede de São José dos Campos. Sede. Então, e a pastora Lourdes tem muito conteúdo. E é divertida também. Você entendeu? Então, são pessoas... Vou pedir para a pastora Lourdes contar as histórias que ela conta nos cultos. Jesus do céu! Se ele não censurar ela vem.
Ou senão ele fica sentado fora da cama. Isso não fale isso. Não, mentira. Ele dá muita liberdade. Pastor Juninho, você sabe que esse programa ele chama entre aspas, porque no final a gente pede para o convidado fazer uma citação em que marcou, uma citação que marcou toda a sua vida, toda a sua trajetória. Então eu gostaria que fizesse uma citação. Olha, irmão, é inevitável não falar. Até o câncer era a perca do meu pai. Meu pai foi sempre um referencial para mim, e quem convive comigo sabe que não passa um dia que eu não fale dele. Eu sempre que vou falar alguma coisa, meu pai fazia assim. Tanto é que minha filha, minha sobrinha, elas lidam com a memória do meu pai como se meu pai fosse chegar ali, porque a gente fala muito deles. Mas meu pai dizia assim num programa de rádio dele, ele teve um programa de rádio, 2, Hora da Esperança e Visita ao Seu Lar. Em Poços de Caldas, ele era ouvido, a cada 10 rádios, 11 estavam ligados nele. Tem até uma história de um dos padres, amigo dele em Poços de Caldas, que chegou um homem lá, desesperado, e quis confessar. E o homem, pequei. E não estou conseguindo me libertar desse pecado. Conte o seu pecado. E o padre falou assim, então, eu sou católico, apostólico romano, mas eu não consigo largar de escutar o pastor Misael no rádio. Daí o padre falou assim, nem vou considerar a confissão, porque eu falo para você, eu também escuto, porque eu pego muito sermão dele e prego aqui. Você entendeu? Então, e meu pai sempre terminava a Hora da Esperança e diz assim, há sempre uma esperança para aquele que confia em Deus. Então vamos lá. Há sempre uma esperança para aquele que confia em Deus. Isso. Citação do pastor Misael Ponzon Penteado. Sabe? Era a frase dele. E foi nisso que eu me apeguei. Quando eu descobri que eu tinha um câncer. Quando o médico falou, o Miguel olha para mim e diz assim, guerreiro, realmente é câncer. E eu comecei a chorar muito, e ele disse, chorou? Agora chega. Agora vamos para a batalha. Vamos guerrear. Se você falou para mim que eu sou um médico que não tem o nome de anjo, que vinha aqui para te ajudar, e o avô do Miguel ele é neto de pastor. E ele falou, então vamos guerrear. E quando eu saio de lá dentro dele e vou direto para o Seom, porque ele já queria que o Seom me visse já no mesmo dia, a primeira pessoa que eu ligo para minha mãe. E minha mãe pega e diz para mim assim, para de chorar. Agora é olhar para essa doença e dizer para ela assim, você não tem chance comigo. Tudo bem que depois a minha irmã diz que ela entra no quarto e chora muito, sozinha, trancada lá, aos pés de Jesus. Mas para mim ela falou assim, se teve esperança para mim, vai ter para você. Então, Ronaldo, a única coisa que hoje a gente tem visto, como as pessoas têm perdido a esperança. O índice, eu estava vendo uma reportagem, o índice de suicídio em 2024 cresceu Bateu recorde. Assustadoramente. Bateu recordes. E a gente vê assim, é lamentável, né? Até grandes teólogos estão revendo as suas teorias sobre o suicídio, porque a Bíblia não diz sobre o suicida, ela diz sobre o homicida. Por quê? Porque a psicanálise já alega que a pessoa não teve um ato de covardia. O suicídio é um ato de desespero. Fuga, né? Um ato de fuga. Para aliviar a dor, para ver se eu morro. Se eu morrer, será que não alivia? Tá, então, e o índice de suicídio tem crescido, lamentavelmente,
entre garotos de 16 a 21 anos. É um dado alarmante que a gente tem que... Então, seus seguidores, as pessoas que vão assistir, pessoas que me conhecem, pessoas que vão estar procurando, vão ver lá a gente falando, lá vai ver um trechinho, vai parar, tomara que pare nesse pedaço. Que há sempre uma esperança para aquele que confia em Deus. Deus pode mudar o rumo da vida da pessoa. Deus muda o rumo. Mudou o seu, mudou o meu. Quanta gente você é testemunha dentro da sua igreja de que chegou lá destruído. Não precisa nem falar com a plateia. É só você olhar para trás do Fabrício, os pastores que estão ali. Tem pastores que chegaram lá destruídos. Cresceram na fé e hoje são pastores que ajudam a abençoar a igreja. Tudo isso esperançoso em Deus. O mundo está tentando destruir essa. A gente foi testemunha disso o ano passado nas Olimpíadas, onde o Comitê Olímpico Internacional fazia qualquer coisa para que não se manifestasse fé. Só que era fé só em Deus. Os outros rituais podiam fazer. Por quê? Porque o diabo não quer que a pessoa saiba que tem uma solução melhor que tirar a vida. Que tem uma solução melhor que a droga. Que tem uma solução melhor do que o álcool. Que é Jesus Cristo. Essa é a única coisa que me faz amanhecer todos os dias. Esperança em Deus. Tem dia, porque as lutas do dia a dia acontecem para mim, acontecem para você, acontecem para o Danilo, acontecem para todo mundo. E muita gente não consegue levantar da cama. Qual que é a cor da esperança? É o vermelho. O sangue de Jesus Cristo que verteu na cruz por nós. Então, é saber, eu só vou levantar. Porque que bom que eu levantei. Principalmente para você que está assistindo a gente, que passou pela pandemia, velho. Nós passamos por uma pandemia. Muita gente morreu. Nós fazemos parte da história da pandemia, que já estão nos livros escolares, que nós vamos falar assim, nós vivemos isso. Então, se você ficou vivo, agradeça a Deus. Agradeça e saiba que Jesus Cristo está do seu lado. Procura uma igreja, independente da denominação. Procura uma igreja. Vá ao encontro de Jesus. Mas a igreja está dentro de mim. Uma ova que está dentro de você. Você precisa, num lugar, se concentrar naquilo e servir a Deus. Vá lá, não fique olhando para homem. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. O soldado não trabalha se ele não foi no quartel, né? Sim, sabe? Você vai ver. A igreja é um centro de novidade, porque quer lugar melhor para fazer network? Igreja tem de tudo, velho. Na entrada da Paulista está escrito assim, Hospital dos Aflitos. Sim, você tem psicólogo lá, mas daí você cresce, você vai crescendo na fé, você consegue emprego, você consegue pedreiro, pintor, eletricista, tudo. Na Paulista, na entrada principal está escrito Hospital dos Aflitos. Depois, entrando na segunda porta, está assim, o lugar perfeito para pessoas imperfeitas. Isso. Eu sou improvável. Está cheio de gente improvável dentro da igreja. Exatamente. Sabe? Ninguém aposta em você. Jesus aposta em você. E bem isso. Pastor Juninho, muito obrigado. Obrigado a você. Por aceitar nosso convite de estar aqui presente. Mas antes, eu prometi fazer uma coisa para minha filha, que ela não está sabendo, mas eu prometi, né, Dani? A gente conversou hoje, né? Saiu a nota do Enem. Né? Ai, que legal. E a Lívia tirou 940 na redação. Ela quase gabaritou. Né? Lívia, eu tenho uma pessoa
que não acreditou nem na professora dela. Minha filha, quando ela passou do 5º ano para o 6º ano, que mudam as coisas lá, e que começava a valer ponto a redação, minha filha, nunca tirou nota baixa. E ela é perfeccionista, Thalita, é perfeccionista. Se você estiver assistindo, você vai ouvir o papai falando. E a professora dela, lá do Coque, Lucineide, foi professora dela. A Lívia também teve aula. Com extracurricular. Só que ela falou para ela, não tira 1000. Os intelectuais que estão lá não te dão 1000. Nunca darás 1000 para você. Thalita teve 975. Frustrada, foi embora. Mas todo mundo falou para ela, não dá 1000. A sua é 945? 940. Muito bom, Lívia. E ela vai fazer o quê? Direito. Nossa, a Thalita fez Relações Internacionais. Direito. E aí... Aqui esse ou ano, fora? Esse ano, no Enem desse ano, somente 12, no Brasil inteiro, somente 12 alunos tiraram nota 1000. Máximo, nota 1000. 12 alunos. Desses 12 alunos, 11 são de escolas particulares. Uma pessoa só de escola estadual. Nossa. Escola pública, vamos dizer assim. Ela estuda em escola pública. Ela vai estudar onde? Então, ainda a gente não sabe, porque ela passou também na segunda fase da Unesp. Então, ela está esperando o resultado da Unesp também. Né? O Enem ela vai aplicar na USP e na PUC Campinas. Sim. Né? Então, a gente Thalita é filha da PUC. Então, a gente não sabe ainda. Então, quero desejar parabéns. Ela está entre Parabéns! Ela está entre os 10%, né? Porque o ministro da Educação, o Camilo... Esqueci o nome dele. Santana, isso. Camilo ele Santana. falou hoje. Ele falou, exatamente. Ele Camilo falou, Santana. hoje ele deu uma entrevista do negócio do celular. Isso. Aí ele falou que somente 10% dos estudantes que prestaram o Enem fizeram mais que 900. E que a média nacional é 650. Ela já entra com moral. Ela já entra com moral. Então, eu quero desejar desde já os parabéns pela... E Lívia, aproveite, porque passa tão rápido a faculdade. A Thalita já é formada há 2 anos. A Thalita é filha da PUC. Porque o pessoal que estuda na PUC se torna filhos da PUC. E a Thalita é uma internacionalista, né, que fala, né? Uhum. E então vai em frente, tem que estudar muito, trabalhar. É como a filha do Valtão, meu primo, que agora em Acho junho... que se forma em medicina, né? Se forma médica. Exatamente, a Marina. Marina. Que orgulho, não? Aquele pai dela que ignorante, burro, que não sabe nem escrever direito. E tem uma filha médica. Médica. Que beleza. Um abraço, Valtão. Também te amo, viu? Valtão é meu irmão do coração. É meu primo irmão. Walter Granato. Diácono da Igreja da Paulista. Isso, esposo da Heloísa, pai do Felipe, que também é um gigante na administração imobiliária. Uhum. E agora, daqui uns meses, dona Marina, se torna doutora médica. Marina Granato Cesso. Olha isso aí. Que coisa mais chique, né? Não, Cesso Granato. Cesso Granato. Marina isso. Cesso Granato. E ela falou sexta-feira que ela vai adotar os 2 nomes para não ter confusão. Não ter problema, né? Não ter problema. Então tá bom. Nós ficamos por aqui então com mais um Entre Aspas com Ronaldo Castilho. Voltamos na próxima quinta-feira. Um grande abraço. Deus abençoe a todos.